Oi, turminha, tudo bem com vocês? E aí, segundos anos, vamos para a nossa aula de hoje de matemática. A tia Maria Rita vai estar trabalhando com vocês as páginas 45 neste momento, 46 e 47. A tia Maria Rita vai estar conversando um pouquinho e depois a tia Maria Rita vai para a mesa para estar fazendo as atividades com vocês, ok? Então vamos lá. Lembra do jogo Nunca Desce? Dos feixinhos ou dos feixões? É esse registro que nós vamos fazer hoje. E eu queria falar com vocês sobre o termo. Nós não falávamos feixinhos, feixões, palitinho solto. Então agora nós vamos trabalhar com a casa da unidade, com a casa da dezena e com a casa da centena, ok? E o que é a casa da unidade? É os palitinhos soltos, ok? Dezena é os feixinhos e centena, os feixões, tá bom? Então, vamos pegar aí um número, 24. Sabe por que eu escolhi 24? 24 é o dia que eu nasci, 24 de maio. Então, vamos escolher esse número 24. Então, quem é o 24? Então, o 24, 4 seriam os palitinhos soltos, seriam as unidades. E o 2, a dezena, ok? Então, eu tenho aqui, 24. Agora, vamos pensar lá nos palitinhos. Então, eu tenho a casa da unidade, eu tenho quantos palitinhos soltos? Tá aqui, 1, 2, 3, 4. E aí, quantos feixinhos eu tenho aqui? Eu tenho 2 feixinhos, vou pegar outra cor para representar. Eu vou imaginar que é um feixinho e 2 feixinhos. Quanto vale cada feixinho? Não é nunca 10? 10 mais 10, 20. Então, 24. É sobre isso que a gente vai estar fazendo. Nós vamos estar decompondo ou compondo, ok? Um número. Então, eu tenho, vamos pensar um outro número aí. Vamos ver a página que a tia Maria está. Estou na página 45. Então, vamos pegar o 45. Peraí. Olha, o número 45. Vamos pagar aqui, vou fazer diferente agora. Então, já falei da unidade, desenho, centena. Vamos pegar a página que eu estou. Eu estou na página 45, ok? E quem é este 45? Então, vamos pensar em unidade e em dezena. Quem é o 5? O 5 é os palitinhos soltos, unidades. Que não pode, quando se fosse 10, ele vai para a casa da dezena, né? Juntou os 10 feixinhos, vai para a casa da centena. Então, o 5 é quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. E o 4 é quantos feixinhos? 1, 2, 3, 4. São 4 feixinhos. Por quê? 10 mais 10 mais 10 mais 10. 41, 42, 43, 44, 45. Ok? Então, como que eu posso fazer aqui? Eu tenho, então, o que no 45? No 45 eu tenho 4 dezenas, ok? Né? Eu tenho 4 dezenas, ou eu tenho 4 grupos de 10, tá correto, está falando. E 5 unidades. Deixa eu vir desse lado para vocês poderem ver, tá? Então, o 45 eu tenho 4 dezenas e 5 unidades, ok? E é sobre isso que nós vamos estar fazendo o registro agora na apostila. Vamos lá? Ó, prestem bastante atenção na explicação da tia Maria Rita, hein? Então, agora a tia Maria Rita vai para a mesa com a apostila para estar trabalhando com vocês. Pessoal, agora eu estou na apostila, na página 45, ok? Então, vamos lá, ó, item 3. Responda as seguintes questões. Letra A. No número 28, então ele está falando no número 28, ok? Lembra que a tia Maria Rita conversou da casa da unidade, dezena? Então, nós temos a casa da unidade, da dezena, ou palitinhos soltos dos feixinhos. Então, ele quer saber, no número 28, o algarismo 2, quer saber o 2, representa que quantidade de palitos? Quantos palitos eu tenho no número 2, no caso, né? No algarismo 2? Eu tenho, já pensa lá nos feixinhos, então nós temos 2 feixinhos, certo? Vamos pensar assim, nós temos 2 feixinhos, mas não é 2 feixinhos que nós vamos escrever ali, porque ele quer saber a quantidade de palitos.
Então, o 2 representa o quê? O 2, ó, deixa eu marcar um pouco para vocês não esquecerem. Representa o quê? 2 grupos, não é? 2 grupos de 10. 2 grupos de 10, certo? Que no caso são esses 2 feixinhos. Então, se ele representa 2 grupos de 10, o que você vai pensar? Que 10 mais 10, quanto dá? 20. Então, o número, quantidade de palitos qual é? Aí você põe vírgula, 20 palitos. Então, o 2 representa 2 grupos de 10, ou seja, o que é esse seja? Que ele quer saber quanto que vale, né? Qual é a quantidade de palito? Ou seja, 20 palitos. Tudo bem? Agora nós vamos para a letra B. Na letra B, quantos grupos de 10 palitos, olha, de 10 palitos há na representação de 44? Então, agora, no número 44, quantos grupos de 10? Então, olha, 44. 1, 2, então nós vamos pegar aqui os grupos do 4. Então, eu sei que eu tenho ali 4 grupos de 10. E quantos palitinhos soltos eu tenho? 1, 2, ok? Em palitinhos seria essa a representação, ok? Aí ele quer saber quantos grupos há na representação de 44? 1, 2, 3, 4. Então, qual a resposta? A 44. Não, desculpa, peraí, deixa eu corrigir aqui. Há 4 grupos de 10. Então, nós temos aí 4 grupos de 10 palitos. Certo? E não podemos esquecer dos palitos soltos. E 4 palitos soltos. Ok? Então, há 4 grupos de 10 palitos e 4 palitos soltos. Letra C. Qual quantidade é maior? 50 ou 60? Está fácil, né, pessoal? Qual a quantidade que está maior? Que está não, né? Que é maior. É fácil de responder, não é mesmo? Né? Por quê? Quem que é maior? 60, né? 60 é maior que 50, certo? Aí ele fala assim, por quê? Por quê? Porque 60, pensando lá nos feixinhos, pessoal, lá nos grupinhos de 10, né? Do jogo no P10, olha o 60. Opa, falta um, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Eu tenho quantos grupos de 6? Então, vamos colocar lá, olha. Vamos pôr um ponto aqui, ó. 60 tem um grupo a mais, não é verdade? Porque se eu tirar esse aqui, olha, quanto que eu fico? Fico com 50. Então, 60 tem um grupo de 10, né? Então, o 60, ele tem um grupo de 10 a mais, né? A mais que 50. Tem um grupo de 10 a mais que
50. Tudo bem? Então, por isso que ele, com certeza, é maior, né, que 50. Ok? Agora, turminha, na letra D. Quais quantidades representam o algarismo do número 72? Agora ele quer saber do 72. Então, vamos representar aqui o 72. Vamos acrescentar. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 71, 72, certo? Então, pensando no jogo nunca 10, estaria representado desta forma. 72. Aí ele pergunta, né? Quais quantidades representam os algarismos? Então, quantos grupos de 10 ele tem? Então, ó, quais quantidades? Tem 7 grupos de 10, certo? E não podemos esquecer dos palitinhos soltos. E 2 palitos soltos. Opa, deixa eu arrumar aqui, parece um J. Certo? Então, tem 7 grupos de 10 e 2 palitos soltos. A tia Maria escreveu 2, mas pode também colocar número 2, tá bom? Sem problema. Aliás, vamos apagar e colocar o 2, fica mais bonitinho. Aqui, ó, vamos pôr o 2 aqui, ó. 2 palitos soltos, certo? Turminha, então, essas respostas que a gente fez, né, nós trabalhamos com o palitinho, tudo isso para vocês entrarem agora, olha aqui, ó. Escreva no quadro o número indicado em cada item. Então, isso que a gente fez representando com o palitinho, nós vamos estar representando agora os números. Vamos imaginar, agora a hora que você for representar, você vai pensar lá nos palitinhos, nos grupos de 10, nos palitinhos soltos, para você poder representar. Como assim, tia Maria Rita? Vamos lá, olha, eu não tenho aqui o número 16, olha o que ele fala, ó, escreva no quadro o número indicado em cada item e faça a decomposição. Lembra que a tia Maria Rita falou? Em dezenas e unidades. Depois escreva por extenso com palavras este número. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. 45 e na 46. Eu tenho aqui o número 16. Lembra que a tia Maria Rita fez lá na lousa? O número 24, o número 45? Olha só o 16. Então, eu tenho que pensar aqui, ó. Quem é o 6 e quem é o 1? O 6 nós já sabemos que é os palitinhos soltos, que são as unidades. Olha aqui, olha. Palitos soltos, grupos de 10. Então, quantas unidades eu tenho no 16? Então, eu vou pegar o 6 e vou por aqui. Nós vamos separar, nós vamos decompor agora, tá? O que é essa decomposição? A gente vai estar desmanchando o número, vamos falar assim. E quem é a dezena? Né? A casa do 1? Quanto tem lá? Tem 1, certo? Então, nós sabemos que o 16 tem uma dezena, 6 unidades. Agora, ele pergunta novamente, 16, dezena, quantas dezenas tem no 16? Então, eu tenho que ir lá na casinha da dezena, tem 1. E unidades? Quantas unidades? 6, coloco aqui. E quem é, então, o 16? Quem eu vou representar o 16? Este 1 na casa da dezena, no caso, né? Quanto vale este 1? Aí vocês vão lembrar lá dos palitinhos. Para eu conseguir essa dezena, eu precisei de quantos palitinhos? Não é o jogo nunca 10? Eu preciso de grupinho de 10. Quantas vezes ele apareceu aqui? Uma vez. Então, eu tenho um grupinho de 10 mais 6 palitinhos soltos. Vamos conversar assim. Escreva por extenso. Como que eu falo este número? Eu não falo assim 16? Então, vou escrever aqui, ó. D, Z, 6. Ok? Agora vamos para a página seguinte. Turminha, página 46 agora, ok? Vamos lá? Agora eu tenho o número 50. Da mesma forma que eu analisei o número 16, nós vamos analisar o número 50. Ele quer saber os palitos soltos. Quanto eu tenho de palitinho solto? 0. Quantas dezenas? Eu tenho 5 dezenas agora. Então, agora vamos pensar lá nos palitinhos. Quem é estas 5
dezena. Quantos feixinhos tem aqui dentro, tá? É isso que a gente tem que pensar. Então, no 50 ele tem quantas dezenas? 5 dezenas. Quantas unidades? 0 unidades. E aí, quanto vale esse 5? Se eu tenho 5 dezenas, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Cada tem 10. Então, 5 dezenas, olha, 5, 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Então, quem é o 50? É o 50 mais, tem unidades? Mas é. Então, isso é a decomposição. E aí eu vou escrever como se lê esse número. 50. Ok? Agora vamos para o 37. Mesma regra. Quantas unidades? 7. Quantas dezenas? 3. 37. Eu tenho 3 dezenas, como a tia Maria já falou aqui, e tenho 7 unidades. E agora chegou a hora de eu pensar lá nos grupinhos. Quantos grupinhos de 10? 3. Se eu tenho 3 grupinhos de 10, eu consegui 3 feixinhos. 3 feixinhos, 10, 20, 30. Então, quem é o 37? É o 30, porque tem 3 grupos de 10, mais 7, 37. E aí escreve-se por extenso, 30 e 7. 37. Agora vamos para o 64. Quantas unidades? 4. Quantas dezenas? 6. Então, eu tenho 6 dezenas, 4 unidades. 6 grupos de 10. Quanto que dá 6 grupos de 10? Ó, a tia Maria tem por aqui, ó, os grupinhos. Como que eu faço? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, eu tenho 64. Ok? Escreva por extenso. Então, vamos lá. 64. Ok? Agora vamos para a página seguinte, que é a página 47. Turminha, 47, olha, o exercício, né? O mesmo tipo de exercício continua. O que eu tenho aqui agora, ó? Subiu o número, hein? Aumentou. 89. Então, eu tenho 9 unidades, ó. Vou até fazer um risco aqui, ó. Casa da unidade. E 8 dezenas. Então, eu tenho 8 dezenas e 9 unidades. E aí, quantos grupinhos de 10 eu tenho? 8 grupinhos. É só nós contarmos. Olha, eu tenho 8 grupinhos, certo? É só eu contar. 10, mais 10, mais 10, mais 10. 8 vezes. Quanto vai dar? 80. Então, eu tenho 89. Aí eu escrevo por extenso. 80 e 9. Então, turminha, até aqui foi esse tipo de exercício onde a gente decompôs o número, tá? Em unidades e dezenas, ou seja, em palitinhos soltos e em grupos de 10, tá? Então, não pode esquecer a regrinha do jogo, nunca 10, hein? E tem 5. Complete em cada item as quantidades correspondentes. Aí ele vai perguntar, em uma dezena A, ele quer saber em uma dezena quantos grupos de 10, né? Ele está falando uma dezena. Uma dezena nós sabemos que vale quantos feixinhos? Um feixinho, que tem quantos aqui dentro? 10, né?
Então, em uma dezena há um grupo apenas, né, de 10, que corresponde a quantas unidades? Quantos palitinhos tem aqui dentro? 10. Certo? Então, em uma dezena há um grupo de 10, que corresponde a 10 unidades. Agora ele quer saber, em 9 dezenas, quanto há em 9 dezenas? Há quantos grupinhos de 10? 9. Se tem 9 dezenas, que tem 9 grupos de 10, a gente vai contando. Pega o 9, ó, 10. Opa, dá para ver minhas mãos aí? Aqui, ó, tenho 9. Ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O que a tia Maria Rita fez? Cada dedinho meu vai valer quanto? 10. Aí eu vou contando de 10 em 10. Ó, 2 dezenas há 2 grupos de 10, que correspondem a 20, porque 10, então 2 vezes agora 10, 10 mais 10, 20. E em 10 dezenas, quantos grupos há? Tá falando, ó, em 10 dezenas há 10 grupos. Se eu tenho 10 grupinhos desse aqui, turminha, 10 vezes esse grupinho, então eu tenho todos os dedinhos das minhas mãos, tá? Vale 10 cada dedinho, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, tem 100 palitinhos. E agora, em 4 dezenas, há 4 grupos de 10. Se eu tenho 4 grupos de 10, 10, 20, 30, 40. Em 7 dezenas, há 7 grupos de 10, que corresponde a 7 grupos de 10. Cada dedinho meu agora vale 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, eu tenho 70 unidades, ok? Turminha, essa foi a atividade de hoje no decompor os números, ok? Então, lembrando, casa da unidade e casa da dezena, que são os palitinhos soltos, e aqui os feixinhos de 10, do jogo Nunca 10, ok? Beijo e até uma próxima, se Deus quiser.